Graças e paz, irmãos. Tudo bem? O que meu pai falou no começo aqui da vez dele, é tudo que eu ia falar hoje. As coisas espirituais a gente só consegue espiritualmente. A gente às vezes se apega muito a grandes discursos, a gente muitas vezes se apega muito a grandes ensinos, e que é fundamental mesmo. Mas se a gente não parar e falar assim, Senhor, eu entendi, mas ou o Senhor faz, ou eu não vou conseguir entender, ou não vou conseguir viver isso, a gente está brincando de ser igreja. Vocês entenderam o que eu falei? Está na hora de entender o que você entendeu, que a nossa função aqui no microfone é te fazer entender a lógica bíblica, nos fazer entender a lógica bíblica. Mas depois que a gente entende, a gente percebe que é impossível viver esse ensino bíblico se não for uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E isso a gente só recebe espiritualmente mesmo, pela graça. E a gente precisa clamar por isso, só isso. Pedir, Senhor, faz, porque do jeito que está eu não consigo mais. Você está cansado de ser você, irmão? Está cansado de lutar com as mesmas coisas que você já luta há anos? Está cansado de cair nos mesmos pecados há tanto tempo? Cansado de não conseguir agir com o coração de Jesus em todas as situações? Bem-vindo ao clube. Mas para mudar isso é necessário uma ação do Espírito de Deus. Está claro isso? Que o Senhor Jesus hoje nos conduza até o centro da vontade dele. Amém, querido? Eu ministro, eu participo de muitos RIPs durante a semana. E alguém pode achar que eu participo de muitos RIPs porque eu tenho muito para compartilhar. E na verdade eu acho que isso é fruto da misericórdia de Deus. Eu participo de muitos porque eu tenho muito para receber. Eu preciso receber muito, talvez mais do que você. E por isso eu participo de fato de muitos RIPs durante a semana. Num desses RIPs, há umas 2 semanas atrás, uma irmã falou uma palavra que tudo isso, tudo que a nossa conversa hoje vai partir dessa conversa de uma irmã que ainda não frequenta com a gente aqui, lá de Guará, um casal. E, aliás, que o Senhor Jesus conduza eles também por uma, né, Leozão? Conduza eles também até uma igreja assim, local, e que adore ao Senhor lá em Guará também. Irmãos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Jonas. Jonas existe na Bíblia. Jonas é quase no finalzinho do Velho Testamento. Deixa ele aberto e vamos conversar. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. É fácil fazer a vontade de Deus? Não, você quis dizer isso mesmo? Você está querendo dizer aqui, o seu irmão ouviu você dizer, que não é fácil fazer a vontade de Deus, é isso mesmo? E quando a vontade de Deus não parece certa? E quando a vontade de Deus parece errada para a sua vida? Já passou por isso? Já, Léo? Teve momentos na sua vida em que você achou que a vontade de Deus e o mandamento de Deus era errado para você, ou não fazia sentido para você. E quando você sabe que é certa, qual é a vontade de Deus, que ela é certa, mas não consegue fazer. Olha o casalzinho chegando de lua de mel. Pode sentar do lado do seu varão, irmã. Tudo bem? Tem sabor de mel? Amém. Quando você sabe que a vontade de Deus é o certo, mas não consegue fazer. Vamos refletindo juntos sobre a vontade de Deus. Quando você sabe o que é certo e que não consegue, quando você sabe o que é certo, você não consegue fazer, você tem coragem para orar, para Deus impor a vontade de Deus? Deixa eu mudar a pergunta, deixa eu melhorar. Você vê o que é a vontade de Deus, sabe que ela é certa e que você está fazendo errado. Aí você não consegue fazer o certo. Você tem coragem de orar para que Deus imponha a vontade de Deus sobre você? Porque isso é muito difícil. Deixa eu falar para você, é uma das orações, se for honesto, mais duras que você pode fazer essa oração. E eu quero terminar fazendo essa oração com você hoje.
se o Senhor permitir. Vamos ler. Eu estou com uma tosse de cão, mas não é do diabo, não. É uma tosse de cão mesmo, de cachorro. Versículo 1 de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Dá um pause aí. Deus aparece para Jonas e fala: Jonas, tem uma missão para você, tem um projeto para você. Você vai sair agora do seu lugar onde você está, da sua casa, e você vai pregar em Nínive. A Nínive era a capital da Assíria. E a Assíria era o governo, quem tinha o poder sobre aquela região toda. Deus está mandando um filho seu, vai lá em Nínive, a capital do povo que domina vocês, que comanda vocês, que escraviza vocês, vai lá e prega a salvação para eles. Muito provavelmente Jonas odiava os ninivitas, muito provavelmente. A tradição diz que os ninivitas, ou o povo assírio, quando ele ia conquistava uma cidade, ele pegava uns meia dúzia de gente importante, levava para a próxima cidade que ele queria dominar, cercava essa cidade e empalava. Você sabe o que é empalar? Pegavam uma haste de madeira e espetava a pessoa de baixo até em cima e deixava lá como sinal assim, ó, se vocês não se entregarem, a gente vai fazer com vocês o que fez com eles lá. Isso é a relação de Jonas, a visão que Jonas tinha do povo assírio, especificamente dos ninivitas. Fácil isso, irmão? Imaginar, e agora é uma suposição minha só, talvez amigos de Jonas tenham sido empalados, talvez familiares de Jonas, quando da dominação assíria, talvez eles tivessem sido mortos pelos assírios, e Deus fala assim, vai lá e prega salvação para esse povo. Qual seria a sua reação? Eles não merecem, a irmã Roseli falou. Antes de continuar, eu queria te perguntar uma coisa. Como é que a gente faz para saber a vontade de Deus na nossa vida? Tem dois tipos de vontade de Deus. Tem a vontade de Deus geral e tem a vontade de Deus específica. Qual é a vontade de Deus específica para o André? Tem mais um filho, pode ser. Você concorda que o André tem acesso a pessoas que só ele tem? Que ele tem um chamado, ele consegue pregar para pessoas lá na ponta, dentro do consultório, pessoa fragilizada porque recebeu um diagnóstico de câncer. Deus colocou ele numa missão específica. Talvez Deus queira que um dia que ele largue tudo e comece a vender bonequinho de Durepox em Porto Seguro. E se Deus falar isso para ele, essa vai ser a missão específica que Deus deu para o André. Mas ele também deu uma visão geral, uma missão geral para a gente. Qual é, por exemplo? Viver em santidade, pregar o evangelho. São coisas que não são discutíveis. E essas coisas a gente descobre principalmente na palavra. Amém? Então eu quero dizer para você que assim como Jonas recebeu uma missão, assim como Jonas recebeu uma ordem de Deus, nós também recebemos muitas ordens através da palavra e também através da intimidade que nós temos com Ele. A ponto dele mandar alguns fechar a empresa, mandar outros virar funcionário, mandar outros casarem, seja o que for. Amém, queridos? Vamos construir junto isso. Você já foi constrangido por Deus a pregar para quem você despreza? Eu confesso, irmão, que
Algumas vezes eu tenho preguiça de pregar para algumas pessoas. E não é por vergonha de pregar, que isso já passou. É porque se eu pregar e o cara porventura vier a crer, eu vou ter que caminhar com ele. E tem gente que eu amo, mas não gosto. Lembra do vídeo? Hoje eu estava pensando nisso quando estava passando aqui no corredor. Encontrei com um monte de gente que eu amo e gosto. É um prazer a gente caminhar junto na igreja com quem te ama e gosta. Mas tem um pessoal porque Deus nunca mandou a gente gostar. Quem não assistiu o vídeo do Evangelho Simples, mas isso é o ensino bíblico. Deus nunca mandou a gente gostar das pessoas. Deus mandou a gente amar. Eu amo, mas não gosto, por exemplo, de algumas pessoas. Amor é serviço, amor é abrir mão do seu conforto em prol do outro. Isso é amor. E se eu posso gostar de uma pessoa... Por exemplo, gostar do Dirceu. Cadê o Dirceu? Dirceu é o pastor Smurf nosso aqui. Todo mundo que olha tem vontade de apertar a bochecha dele. Ele é fofo. Agora, tenta caminhar com o André. É insuportável. Eu estou brincando, só os exemplos exagerados, sabe, gente? O que eu estou dizendo é que em alguns momentos, estou falando de mim, da minha experiência, eu já tive preguiça de pregar da possibilidade do cara crer e eu ter que colocar ele no meu hippie. Eu ter que ir buscar ele na casa dele, vir para a igreja, ele vai embora depois. Só que isso é levar para comer, para jantar. Só que isso é minha carne dizendo, é o que Jonas precisou fazer. Já precisou falar das boas novas de Deus para quem fez mal para você ou para os seus amados? Já imaginou você pregar para quem matou seu filho? Só por curiosidade, tem alguns vídeos desses na internet. Tem uma mãe que o cara matou o filho dele, a mãe pega assim, peraí meu filho, pro policial. Policial, pera só um pouquinho. Filho, ouça isso, Deus te ama, Deus tem um plano na sua vida, etc. Já pensou fazer isso? Pregar para quem... Enfim, quem fez mal para você. É fácil? É fácil, irmão? Não. Mas é a vontade de Deus. E Jonas está fugindo disso. Vamos ler versículo 3, fala o que aí? Mas Jonas, Deus mandou ele ir para Nínive pregar. Versículo 3. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de Deus, fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Você, querida, a gente se assusta com a ideia de alguém tentar fugir de Deus. Mas você já tentou fugir de Deus? Você já tentou fazer alguma coisa na hora que ele estava distraído? Vou fazer na hora do culto, porque ele está muito envolvido na hora do culto lá. Hein, Ju? Falando com você, cara. Eu já tentei fugir da presença de Deus, seja com relação à salvação, seja com relação à vontade dele para minha vida. Ele falou coisas claras que eu não queria fazer. E aí eu tentava fugir, fazer de conta que estou fazendo. Tentar compensar, Deus, eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer tudo isso a mais. Aí entra num ativismo violento. Aí Deus fala, não, mas não é isso que eu mandei fazer. Volta lá e faz o que eu mandei fazer. Não, mas eu não vou fazer o que você quer, mas eu vou fazer isso. Não funciona. É fazer do jeito dele. Jonas, no versículo 3, ele está tentando fugir da presença de Deus. Estar longe do projeto não significa estar longe do projetista. E se isso é verdade, e estar perto do projetista e fazer o que ele não mandou fazer é o pior de todos. Deixa eu melhorar. Deus tem um plano para a sua vida. Ele tem uma ordem para a sua vida. Ele quer que você cumpra. Você não cumprir e fugir da presença dele, tentar fugir, ele continua perto de você. E pior, perto de você e sabendo que você não está fazendo o que ele mandou fazer. É a história de Jonas. Versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Quem mandou o vento, irmão? Quem mandou o vento? Vamos entender a história. Deus deu uma ordem para Jonas. Jonas, ao invés de ir para lá, ele foi para o caminho oposto, para Tarsis.
foi lá, pegou um navio, e aí pegou, foi um naviozinho, aí foi embora. Mais longe possível daquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E aí Deus manda um vento. Que tem alguém aqui que pesca? Alguém falou amém? Não, diz, eu já conversei com um cara que pegou em alto mar mesmo, uma tempestade mesmo, disse que é assustador. Imagina uma tempestade enviada por Deus. Um cara com um barquinho que não é motor, irmão. Barquinho é um barquinho só. Não sei, deve ser um barco grande, mas é um barco pequeno. Barco limitado. Irmão, isso, Deus mandar o vento, isso é castigo ou é correção do Senhor? Você quis dizer isso mesmo? É castigo de Deus ou é correção do Senhor? Você não está fazendo o que era para você fazer. É Deus como um filho, Deus tratando com um filho que ama. Filho, você não está fazendo o que era para você fazer. Só um soprinho leve, só para girar o barco aí no oceano. E você está achando que é muito difícil para Deus dar uma chacoalhada na sua vida, né? Você está achando mesmo. Tem um salmo que eu não lembro qual é. Dizia o rico na sua riqueza, jamais serei abalado. Você acha que para Deus é muito difícil tirar a sua grana, tirar a sua saúde, mandar um sopro. É só um soprinho, irmão. É só um soprinho mais forte, você desfala. A Bíblia fala no Salmo 46 que Deus levanta a sua voz e a terra derrete. Não é isso, Salmo 46? Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Deus mandou um vento como correção amorosa para Jonas. Eu não vou dar tempo de a gente abrir, depois se vocês quiserem ler, Hebreus 12, 6 a 8, ele fala assim, qual é o pai que não disciplina o filho a quem ama? Porque se você está sem disciplina, então você não é filho, você é bastardo. Se você está na sua vida sem correção de Jesus, você não é filho, você está vivendo sozinho. Irmão, tem duas maneiras de você encarar aquilo que está acontecendo na sua vida. Presta atenção, vamos acordar aqui. Tem duas maneiras de você encarar o que está acontecendo na sua vida. Abre aspas, estou sofrendo porque Deus estava esperando uma boa chance de me esfolar. Alternativa A. Alternativa B, eu estou passando por alguns ventos desfavoráveis porque Deus me ama e quer transformar o meu caráter e me fazer participante da glória dele. Parece pergunta de Enem, né? Uma pergunta, uma resposta besta e uma resposta completa gigante assim. Tem duas maneiras de você encarar aquilo que está acontecendo na sua vida, querido. Se você tem a visão do escravo ainda, se você vê Deus não como o Pai, mas como o Senhor só apenas, a sua visão é: o Deus estava esperando uma boa oportunidade para me sacanear. Mas se a sua visão é de filho, isso que está acontecendo na sua vida é Deus tratando o seu caráter, te levando de volta de um lugar que você não deveria ter saído, conduzindo e como é que fala? Corrigindo a rota da sua vida. Você crê nisso, querido? Por que você está chorando feito uma menininha então nos problemas que você está passando? O que é, irmão? É difícil, eu sei que é. No final a gente vai chegar nisso. Com toda sinceridade, o Renan falou, é porque não é fácil. Eu sei que não é. Um dia eu vou pregar, viu, Renan? Só vê as pingas, não vê os tombos. Um dia o título vai ser esse, as pingas e os tombos. Porque as pessoas não veem, todo mundo tem problema, irmão. Deixa eu falar, olha para o lado, pode olhar para o lado. Não precisa falar nada não, porque é constrangedor falar, eu sei que é. Olha para o lado e saiba que esse cara do seu lado tem problema pra caramba. Ele não demonstra, mas ele tem um caminhão de problema. Alguns não demonstram porque quer parecer melhor, alguns não demonstram porque estão esperando no Senhor. Mas as pessoas não demonstram os problemas, difícil que demonstre. Deus, o nosso Deus, tem por hábito transformar a maldição em bênção, amém? Aquilo que era para trazer derrota na sua vida,
Deus transforma isso de um jeito que a gente não consegue entender e transforma isso em glória para Ele. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nesse barco, além de Jonas, tinha um grupo de marinheiros lá. Tinha um grupo de marinheiros lá. Quer ler já? Não, daqui a pouco vocês vão conhecer a história deles. Jonas fazendo o que Deus não mandou fazer, indo para um lugar que não era para ele ir. Deus, por amor, começa a corrigir a rota de Jonas, mas além disso, ele começa a transbordar. E aí tem um grupo de marinheiros que vai começar a entender quem é Deus a partir dessa história. Presta atenção que os caras são maneiros aqui, cara. E aí eu queria um grande ensino para todos os pastores aqui, os líderes de hips, todo mundo envolvido com o ministério. Pessoas serem convertidas não tem nada a ver com estarmos ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Tem a ver com o caráter de Deus. A gente não pode usar o número de conversão como termômetro da nossa obediência. Faz sentido isso? Porque, não é porque tem gente se convertendo no seu hippie que você só está pregando coisa certa. Tem um monte de gente se convertendo no seu hippie porque Deus quer converter as pessoas. Está na hora de você ajustar, por exemplo, o que está ensinando no seu hippie. Então isso é só um exemplo. Talvez os irmãos da internet possam estar entendendo mais do que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que tem um monte de gente crendo, não é através da sua palavra. Tem um monte de gente crendo apesar da sua palavra. Apesar da monte de besteira que você fala, Deus tem convertido um monte de gente. O que eu estou dizendo é que conversão não é termômetro que está no caminho certo. Deus vai continuar convertendo porque é assim que é o caráter dele, é assim que faz. A nossa função é entender, ouvir a voz do Espírito e obedecer. É por isso que a gente não deve pautar a nossa vida nas coisas visíveis. A gente pauta o nosso ministério, por exemplo, na certeza que Deus quer de nós. E não no número. Evangelho simples. Tem crescido, os irmãos têm se engajado. 400 curtidas por semana, 300 curtidas por semana, cresce mais ou menos lá na fanpage. Legal, bacana. Mas número não tem nada a ver com vitória, porque às vezes Deus quis todo esse projeto só para salvar um irmão lá no Acre. Deus, a gente vai fazendo e Deus vai corrigindo, mas o nosso objetivo é estar na vontade dele. A vontade dele, irmão, ela é boa, perfeita e agradável. O jugo dele é suave, o fardo é leve. Se está pesado, não é dele. Se está pesado, você não está colocando no ombro dele. Está no seu ombro ainda. Versículo 5. Então, temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga do navio para o aliviarem de seu peso. Jonas, porém, descera ao porão onde se deitou e dormia um sono profundo. Irmão, tá tudo pegando fogo não, tudo chovendo, vento e onda. Eu lembro dessa historinha que a Tita contava, como é que chamava aquilo? Tlac, 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 tlac. De slide, alguém já viu isso? Um monte de quadradinho que você ficava olhando no sol assim, você colocava. Eu lembro da Tita contando, lembra disso? É antigo, só para você ver que eu tenho mais de 12 anos. E eu lembro dessa figura do Jonas no barquinho, todas essas caixas boiando do lado, assim, porque o pessoal jogando para fora. Esse circo pegando fogo lá, e Jonas vai dormir. E deixa eu falar, irmão, Jonas não foi dormir porque estava descansando no meio da tempestade, assim como Jesus. Jonas foi dormir porque estava depressivo. Jonas não foi lá assim, eu confio em Deus, eu vou dormir. Jonas, eu não quero nem saber, eu quero morrer, eu vou dormir, quero saber o que está acontecendo. A gente sempre fala, e isso é verdade, que existem 2 tipos de depressão. A depressão química, essa você toma remédio e resolve. Mas a depressão espiritual, e eu não sei se é a maioria ou se não é, eu não tenho essa habilidade para dizer isso. Eu sei que só Jesus pode resolver. A outra também ele pode, mas essa só ele pode. E deixa eu te falar, querido, se você está fazendo o que Deus não mandou você fazer, existe uma grande possibilidade de você cair numa depressão no futuro. Se é que já não está. Porque você está desviando daquilo que Deus quis que você fizesse, do projeto dele para a sua vida. Se você não está fazendo o que ele quer que você faça, existe uma possibilidade enorme de no futuro, o barco está afundando, e em vez de você descansar no Senhor ou ir ajudar a jogar a carga no mar, você ir dormir, porque para você não interessa viver ou morrer.
Versículo. Continuando, onde é que eu estou? O mestre do navio chegou-se a ele e disse: como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é que você faz da vida? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é? Versículo 9, respondeu-lhe ele: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Onde é que eu estou? Versículo 10. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: o que é isso que você fez? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque eles lhes tinham falado. O cara fala assim: você está louco, Jonas? O que você veio parar no nosso barco, cara? Você não está entendendo? Você falou que você segue quem? Quem que é o seu Deus? É o que fez todas as coisas. Não, eu não entendi. O Deus, cabeça, você não está entendendo o que eu estou falando? O Deus que criou o céu, a terra, o mar, tudo que nele há, criou o barco, criou a árvore que você fez o barco, criou vocês. Você está louco que está fugindo desse Deus, o Deus que criou os nossos deuses. Você está fugindo do grandão. É dele que você está falando? É, você está louco. Você está pirado. Versículo 11, disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Deus só acelerou um pouco. Deixa eu acabar com essa conversa logo, que está demorando demais. Soprando. E engrossava o vento. Versículo. Ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Eu sei que vocês estão sofrendo por causa de mim. Me joga no mar logo. Resolve o problema. Deixa eu falar uma coisa para você. Decisões erradas que você toma, infelizmente, a tempestade virá sobre você e sobre a sua família e sobre aqueles que estiverem próximos. É por isso que é tão sério entender a vontade de Deus e é tão sério buscar nele poder para viver a vontade dele. Porque se você não fizer isso, o vento forte vai vir no seu casamento, na sua casa, na sua empresa, na sua saúde. Faz sentido isso para você? E aí a turma era muito bacana, cara. Versículo 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Em vez de lançar Jonas no mar logo, o que ele faz? Galera, vamos remar mais. Vamos tentar salvar esse... Desculpa, irmãos. Os irmãos oram pela minha tosse, que passa. Alguém já orou desde que comecei? Então faça isso. O Senhor me cure. O poder dele. Turma bacana tentou. E aí continua o texto, versículo 14. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Versículo 15. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Irmãos, o mar se acalmou por dois motivos. Primeiro, porque Jonas já estava dentro da água. Não tinha mais razão do mar estar revolto. Porque o que Deus tinha que conversar era com Jonas, e não com os marinheiros. Jogou, calmou o mar. Mas tem a segunda parte do mar se acalmar, que é Deus transformando a idiotice de Jonas em bênção e começar a se revelar para essa turma de marinheiro, para eles verem que o Deus que fez todas as coisas tem poder para começar e para acalmar o mar. Você crê nisso? Que Deus tem poder para tudo isso? E aí no versículo 16 acontece a conversão
misericordiosa dos marinheiros. Versículo 16: temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Versículo 17. Ok? Acabou, encerrou a história do marinheiro aqui. Não era nem para ter contato com esses caras. Jonas foi para lá e Deus, porque é rico em misericórdia, transformou a maldição em bênção e salvou uma galera lá. Isso é muito a misericórdia, né? É muito amor, né, cara? No meio de uma idiotice que você inventa, é mais ou menos aquele negócio que você inventou, que Deus não mandou você fazer. No contexto de igreja, aquele evento que Deus não mandou fazer. Aquele acampamento que Deus não mandou fazer. Que é só bucha e só trabalho. E aí você faz e Deus, por misericórdia, salva a galera lá. Eu tô aqui mesmo. Vocês me chamaram, eu tô aqui, vamos converter aí. Mas fizeram besteira, não era para fazer isso não. Podia fazer de outro jeito. E aí, versículo 17. Mas o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Vocês entenderam? Alguém não conhecia essa história? Todo mundo conhecia? Que legal. Quem não conhece não tem coragem de falar. E aí, eles jogam Jonas e Jonas é engolido por um peixe. Um grande peixe. A discussão, era um grande peixe ou era uma baleia? O texto aqui fala que era um grande peixe. Mas quando Jesus vai contar a história, ele fala que era baleia. Eu não sei. Mas era um bicho grande que vivia dentro do mar, amém? Se Jesus falou, está falado, pronto. Eu sempre achei, irmãos, presta atenção, tem 10 minutos. Eu sempre achei que o grande peixe, ele era fruto da correção de Deus na vida de Jonas. Eu achei que o peixe foi engolido porque Deus estava corrigindo, ainda estava corrigindo Jonas. Mas isso não é verdade, querido. A correção de Deus foi a tempestade. A baleia foi a misericórdia de Deus até que Jonas se arrependesse. Vocês não entenderam, né? Isso aqui é muito legal, gente. Presta atenção. A correção de Deus na vida de Jonas foi a tempestade que ele mandou para fazer aquele rebuliço todo. Mas depois que lançaram no mar, Jonas ia sofrer a consequência das suas péssimas escolhas. E Deus, por misericórdia, manda um bicho gigante, engole ele, para que ele não morresse afogado no fundo do mar. Deus, por misericórdia, mandou uma baleia para engolir Jonas e manter ele vivo até que ele se arrependesse. É o que o texto mostra, vamos ler junto. Jonas ia morrer como consequência das suas decisões e Deus manda. Se Jonas tivesse feito a oração que ele vai fazer no capítulo 2 agora inteira, se ele tivesse feito no porão do navio, ele nem teria sido lançado no mar. A tempestade já tinha acabado antes. O que eu estou dizendo para você, querida, é que nunca é cedo para você se arrepender e voltar a fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Nunca é cedo. Nunca é cedo. Tá certo, né? Não, o que eu estou dizendo é que você tem que tomar decisão já. Nunca é cedo mesmo. Nunca é cedo demais. Está na hora de você se arrepender dos seus maus caminhos. Aquilo que Deus já mandou você fazer. Está na hora de você se arrepender e voltar. Para que você não precise ser engolido por uma baleia. A gente se perde a noção do que é isso e acha impossível isso acontecer. E eu vou contar uma história bacana para vocês. Em 1891, teve um cara que chamava James Bartley. Ele era pescador de baleia. E ele achou Jonas. Mentira.
Ah, assim como Jonas, esse cara no meio da caça, esse cara caiu no mar. Todo mundo achou que esse cara tinha sido afogado. Conseguiram capturar a baleia. Depois de 19 horas, quando foram abrir a baleia, estava James Bartley na barriga da baleia. 19 horas depois de ser engolido, o Bart James estava vivo lá na barriga do peixe. É só para mostrar que não é tão absurdo quanto a gente acha que é. Muita gente, quando ouve isso, acha isso é uma historinha de criança. O que eu estou dizendo é que pode ser, e claro que foi um ato milagroso, mas é possível, é razoável. Tem a declaração desse cara aqui, ele morreu depois de alguns anos, mas eu tenho a declaração dele aqui. Ele fala assim: quando eu fui lançado para fora do barco, eu vi uma imensa boca aberta diante de mim. Eu gritei e me engasguei. Eu sentia fortes dores enquanto eu escorregava entre os dentes e para um tubo viscoso que me levou para dentro do estômago da baleia. Eu podia respirar, mas o odor quente e fétido me deixou inconsciente. E a última coisa que eu me lembro é que eu chutava o mais forte que eu podia nas paredes do estômago até que eu fiquei inconsciente e só acordei agora, quase um mês depois. Depois que acharam ele estava meio pirado, ele ficou quase um mês pirado, loucão. Amarraram ele na cadeira lá. Ele perdeu todos os pelos do corpo, por causa do ácido da barriga da baleia. Também ficou cego. Essa foi a consequência dele, que ele sofreu. Se tudo isso que eu falei é verdade, que existe uma ordem de Deus para a sua vida, e que você já entendeu qual é a ordem de Deus, e que ao invés de você seguir a vontade de Deus, você resolveu ir para o lado oposto disso. E por amor, Deus começou a te corrigir, por amor, a ponto de chegar a um limite onde você ia morrer. Deus mandou uma baleia para te engolir, desconfortável, apertado, mal cheiroso, cheio de outros pedaços de peixe dentro lá. Mas você está vivendo nesse lugar. Tudo isso pela misericórdia de Deus, para que você se arrependa e dê tempo de você se arrepender e voltar a fazer o que você não deveria ter feito. Só um parênteses do parênteses. Se existe nessa história um crente de verdade, é a baleia. Essa história toda, se existe alguém que merece o nosso respeito, é a baleia. A baleia não questionou. Diferente de Jonas, Deus falou: engole. Ela olhou assim: será, cara? Foi lá e engoliu um cara inteiro. Aí ela ficou 3 dias com aquele negócio embrulhado no estômago. Não tinha eno, guaraná, não tinha nada. Aquilo não rodava e nem voltava. Ficou 3 dias na barriga dela. Até que Deus fez o quê? Vomita. A gente vai conhecer agora. Até que ela vai lá e vomita Jonas embora. Se existe alguém que obedeceu à vontade de Deus, é a baleia. Quem quer ser baleia aqui, irmão? Esquisito falar isso. E aí, querido, eu tenho 5 minutos para falar para você que existem coisas que Deus já mandou você fazer. E se você não deixar de fazer, Ele vai te corrigir. Se você não fizer, Ele vai te corrigir. Por exemplo, coisa simples. Deus já mandou, por exemplo, você largar a pornografia. A pergunta é: você vai insistir nessa? Ou você vai esperar Deus mandar a tempestade e a baleia? Vai mandar um raio na sua casa e queimar todos os equipamentos. Computador, celular e liquidificador. Deus já mandou você largar da sua amante. Está na hora de largar, não? Ou você vai esperar você ter um câncer e não funciona mais nada em você? Deus já mandou você, o que mais que Deus mandou você, querido? Deus mandou você largar a sua religião. Vai largar ou você vai esperar Ele, por amor a você, te mandar algumas coisas para corrigir a sua rota? Não precisa esperar a tempestade, não precisa esperar a baleia.
Quando a gente conversava sobre isso no RIP, a irmãzinha falou assim, essa visão antiga de que a baleia era a correção de Deus, ela falou, manda a baleia, Jesus. Isso é muito honesto, mas muito duro, cara. Você imagina assim, Deus, eu sei a sua vontade, eu quero fazer a sua vontade, eu não consigo fazer a sua vontade, então me força a fazer a sua vontade. Manda a baleia. 3 dias na barriga de um bicho gigantesco. Por que passar por tudo isso se você pode cumprir a vontade de Deus? Por que sofrer a correção? Para que, para que desobedecer, querido? Não é muito mais fácil cumprir? Lembrando que a ordem dele pode parecer a princípio esquisita, mas é o caminho da felicidade para você. O que ele tem para a sua vida não é te sacanear, ele não quer te fazer mal, pelo contrário, ele quer fazer de você uma lanterna, ele quer te fazer uma referência, um sinal visível do reino de Deus na terra. Você, a sua família transformada, vivendo a vida abundante, isso que ele quer fazer em você, aí você acha que não. Você começa a fugir para o outro lado. Você começa a fazer as coisas do seu jeito, não do jeito dele. E essas coisas que a gente está conversando aqui, talvez seja o ponto mais dolorido da caminhada cristã. Deus, eu quero fazer, mas eu não consigo. Manda a baleia, manda a tempestade. É muito duro falar isso, eu sei que é duro ouvir isso também. Mas não é esse o caminho da filiação? Se eu não consigo ir para Nínive, manda a tempestade, manda uma baleia me engolir. Porque eu quero fazer a sua vontade, mas eu não consigo. Está acima de mim. Você tem coragem de orar comigo isso agora? Senhor, nisso que eu estou pensando. Você tem 2 opções, irmão. Corrige agora. Sai daqui transformado. Sai daqui cheio de vontade de fazer o certo. Não achando que você é forte para fazer. Pelo contrário, sabendo que você é fraco para fazer e você precisa dele. Ou saia daqui falando, Senhor, eu estou preparado para que venha a bucha, talvez a maior delas que você já recebeu na sua vida. Porque o que não dá mais é para ser como a gente é. O que não dá mais é para viver uma vidinha mais ou menos. O que não dá mais é para ser café com leite. Ou estou errado, você quer continuar assim? Quer? O que você quer, irmão? Ou você obedece do jeito que tem que obedecer, ou você se conhecendo fala assim, Senhor, imponha a sua vontade sobre mim, porque eu sozinho já mostrei que eu não vou fazer. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Jesus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as ordens que o Senhor nos deu, o Senhor conhece aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, mas em muitos momentos nós andamos em caminhos opostos daquilo que o Senhor planejou e projetou para a gente, Pai. Pai, nessa noite de 2, Pai. Ou o Senhor nos ajuda agora a tomar a decisão correta e abandonar a nossa velha vida. O Senhor nos ajuda a viver de forma coerente com o Teu Evangelho, com o Teu Reino. Ou o Senhor manda alguma coisa que nos impõe a Sua vontade, para que a gente possa Te agradar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade Sua, Pai. Não é fácil, Senhor. Essa oração é talvez a mais dura que eu já fiz, mas o que eu quero é fazer aquilo que o Senhor quer, eu quero é cumprir a Sua vontade. E se for necessário a Sua vontade em mim ser cumprida através de dificuldades pesadas, Pai, nós aqui nos colocamos à disposição para isso, Senhor. O que nos tranquiliza, Pai, é saber que junto com a tempestade também virá a baleia, que também não vai ser confortável, mas vai ser proteção e provisão para a gente, Pai.
Cuide de nós nessa jornada, Pai. Tenha misericórdia que a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja seja de fato uma igreja curada e que viva, Pai, única e exclusivamente para fazer a sua vontade, da forma mais eclética possível, diversificada, colorida, ministérios diversificados. Eu sei que o Senhor tem para todos nós, mas fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer, Pai, e não fazer a nossa vontade, pela Tua misericórdia, Senhor. Faça isso em nós, através de nós, para a Sua glória, em nome de Jesus. E aí, irmãos, vocês leiam, infelizmente não vai dar tempo, a oração toda, capítulo 2 de Jonas inteiro, é a oração que Jonas fez na barriga da baleia. E aí ele é vomitado depois, ele começa uma nova história. E se Deus permitir, próxima vez que eu estiver com vocês, a gente vai conversar sobre capítulo 3 e 4 de Jonas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conduza até a sua vontade, em nome de Jesus. Amém.